Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho trazer para vocês a última história da série Executivos Indecentes da autora Valentina Camargo. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais uma dica de leitura aqui nesse canal. Lembrando, vai passar o nome de mais algumas inscritas, a qual dedico o vídeo de hoje. Bem, hoje vou trazer para vocês a última história dessa série. E digo para vocês que o meu sentimento com a dona Valentina Camargo foi de colocar ela no meu colo de bundinha para cima e bater. Bater muito. Por quê? Porque, gente, ela judiou muito de nós, leitores, nesse último livro. Simplesmente ela me fez surtar, ela me fez assim, quase infartar com o que ela colocou em cada página. Mas vamos recapitular rapidamente os outros três para depois chegar nesse último que foi assim, meio traumatizante no começo, mas maravilhoso no final. Bom, primeiro nós começamos com a história da Malu e do Enzo, que foi Deliciosa Obsessão. Então, como tudo começou na história desses dois, que foi uma história bem bacana, uma história muito bem construída, e que ali nós podemos conhecer o Davi, que é irmão do Enzo, o Max, que é o melhor amigo, e do outro lado, que eram as amigas da Malu, que era a Júlia e era a Dani. Tanto que eu acreditei que o Davi iria se envolver com a Dani, e não foi o que aconteceu. Já no segundo livro, que é a Deliciosa Perdição, nós vamos conhecer a história do Davi, que ele é o mentor de todas as armações, e a história da Rebeca, que também para mim, olha gente, sinceramente, foi a melhor história. Eu me envolvi tanto com o Davi, tanto com a Rebeca, eu achei tão linda a história dos dois, que para mim até o momento foi a melhor história. Na terceira, que é a Deliciosa Tentação, então nós vamos entrar um pouco mais na vida do Max e da Júlia. Lembrando que o Max entrou na vida da Júlia lá no primeiro livro para poder, através da armação deles, conseguir informações sobre a Malu, já que a Júlia é a melhor amiga da Malu. Então também foi uma história muito gostosa, uma história muito divertida. Gente, a história mais divertida é a desses dois e eu também adorei. Primeiro para mim é Davi, segundo é o Max, terceiro é esse último e por último é o primeiro. Porque no primeiro, não sei, eu não fui muito com as fuças do Enzo, não sei, mas para mim tinha alguma coisa nele que não fez com que eu ficasse apaixonadíssima como eu fiquei para os outros dois. No quarto livro, que daí é esse aqui, Deliciosa Redenção, eu fiz algo que eu não costumo fazer. Geralmente, eu já vou direto para o primeiro capítulo. Eu não sou de ficar lendo sinopse, eu não sou de ficar lendo dedicatório, eu não sou. Eu vou direto para o primeiro capítulo, por quê? Se eu ficar lendo muito antes, eu começo a criar expectativas. E aí, eu me frustro muito fácil se aquela expectativa que eu criei em mim não for cumprida. Então, automaticamente, eu já pulo logo o primeiro capítulo. Esse, eu caí na borrada de ler. Ali o começo, ler dedicatória, ler não sei o quê, não sei o quê. E nesse momento que eu comecei a ler ali as introduções, eu já comecei a ficar nervosa. Porque dava a entender que eles não ficariam juntos, dava a entender que o amor não é eterno, dá a entender que nós deixamos pessoas entrar na nossa vida e por isso nós abrimos mão do amor da nossa vida. E isso eu já fiquei nervosa, que eu falei, cara, eles estão num momento lindo, eles estão ali praticamente vivendo um sonho, que estão casadinhos, estão com filhos, estão vivendo um momento maravilhoso. Como que uma escritora, gente, uma autora, eu tô nervosa, em sã consciência, vai separar um casal desse? Não, não pode, eu estou vendo demais, eu estou lendo errado. E assim foi. Aí, pasmem. Ai, eu não falei, é 491 páginas, viu, gente? E vou te falar pra vocês que ali acho que umas 300 é de sofrimento. Ela começa, muito bem, obrigado, dizendo que eles estão felizes, lindo, contando ali o conto de fada maravilhoso que nós adoramos. De repente, começa no qual eles estão passando por um momento complicado, porque a Malu, ela se dedica à casa, os dois filhos, ao Enzo e também à empresa, porque ela continua trabalhando lá. Por cima disso tudo,
vem uma situação de saúde que ela está enfrentando, que ela precisará de uma cirurgia, e por conta disso ela corre o risco de não ter mais filho, e ela queria um terceiro filho, e começa a bugar a cabecinha dela, que é normal. E a cabeça do Enzo também buga. Ela tem medo de falar o que realmente ela sente, o medo que ela tem dessa cirurgia, o medo que ela tem de tudo. O Enzo, por sua vez, dá força a ela, que isso é muito bonitinho, mas também não consegue expor o que ele está sentindo, o medo que ele está sentindo de perder ela, o medo que ele está sentindo desse sofrimento todo que ela tá. E por conta disso, ele acaba fazendo a burrada de confiar em uma mulher. Porque nesse momento, tem ali na casa uma babá, que é a Emily, lá do livro da Rebeca, que foi babá do filho do Davi, que foi babá do pequeno Ben. E ela automaticamente deu em cima do Davi naquela época, mas o Davi caiu fora. E quando ela veio para poder trabalhar na casa do Enzo, o Davi deixou claro o que aconteceu. Mas Enzo, em sua ignorância, porque, gente, é muita burrice dele, ele acabou não acreditando, não dando ênfase. E com isso, essa cretina, ela acabou se aproximando do Enzo como amiga, e ele precisava de uma amiga, e ele acabou se envolvendo, não sexualmente, mas se envolvendo ao ponto de não contar para a Malu que ele conversava com essa cretina. Ela, por sua vez, com tudo planejado, ela acaba armando para cima dos dois. E uma dessas armações é fazer com que Malu pegue os dois juntos numa situação comprometedora. O negócio fica feio, a Malu grita, a Malu esperneia, né? A Malu avança nos dois e depois a Malu sai desesperada. E aí que o meu mundo acaba, e aí que eu fiquei, gente, transtornada, e aí que eu falei, não, isso não aconteceu. Vou dar esse spoiler, porque se eu não der esse spoiler, vocês podem também, no momento que chegar nessa parte, vocês resolvem abandonar o livro. E não pode, porque vale a pena ler. Simplesmente tem um acidente e a nossa querida Malu morre. Cara, a hora que eu li isso ali, vocês não estão entendendo como eu fiquei. Eu tava trabalhando, eu tava na empresa, eu tava na hora de almoço. Eu olhei pra minha colega e falei assim, Fábio, a autora matou ela. Como que a autora faz isso? Não, gente, eu surtei. Vocês não estão entendendo como eu fiquei. Eu comecei a tremer de raiva. Eu falei, não pode, gente, não pode. Mas eu falei, eu sou brasileira, eu não desisto, eu vou ler até o fim, porque é impossível que isso aconteceu. E eu continuei lendo. Por isso que eu falo pra vocês, continue lendo, gente. Por mais que vocês tenham momento que vocês querem morrer, literalmente, porque, gente, não sabe, é muito sofrimento, vale muito a pena. O sofrimento do Enzo, gente, é demais. Ele sofre, mas ele sofre com essa perda. Ele sofre que você fica com dó dele. Mas, novamente, a cretina na Emily, ela vem na vida dele. Ela acaba se aproximando novamente. E aí você fica com raiva dele, porque ele tá tão desnorteado com a perda da mulher que ele ama, que ele acaba aceitando a proximidade dela novamente. E você surta. Você surta, por isso que eu falei assim, gente, eu não vou gostar do Enzo. Não tem como gostar dele. Só que daí a gente fica aliviado, porque a Malu não morreu. Claro que ela não morreu, gente, porque se a autora fizesse isso, eu não sei o que aconteceria comigo. E ela é encontrada por quem? Por nada mais, nada menos que Jorge. Quem é Jorge? O seu primo, que foi o seu namoradinho quando ela voltou para o Brasil para poder fazer o quê? Atormentar a vida do Enzo. Só que ele não aceitou muito bem a traição. Ele não aceitou muito bem ser abandonado pela Malu para ela ficar com o Enzo. Então, quando ele encontra ela, que ela tá meio perdida, ela tá meio confusa, ele vê ali a oportunidade de se vingar do Enzo. E ele se vinga bonito, gente, porque ele vê o sofrimento do cara e ele não conta. Só que Malu, ela pode estar confusa, Malu pode estar meio perdida, mas Malu não é burra igual o nosso Enzo, que acredita fielmente que a dona Emily é uma pessoa doce, é uma pessoa que só tá apaixonada por ele, que não é capaz de fazer mal nenhum. Santa ignorância. Dá paciência com esse homem. Ela exige encontrar os seus filhos. Ela exige para que o Jorge traga a vida dela de volta, de certa forma. E ele acaba contando, então, ali para a Júlia e a Dani. E como elas têm que esconder dos maridos, porque elas estão bravas também com o Enzo, mas elas entendem o motivo da Malu estar afastada,
Então elas acabam guardando para si, só que num determinado momento, quando elas vão encontrar a Malu e poder ver como é que vai trazer ela para a vida de todo mundo, aí o inesperado acontece. Porque como o Davi, o Enzo e o Max vivem de armações, eles já estão desconfiados sobre esse acidente, eles já estão investigando e assim eles acabam seguindo as meninas depois do marido da Dani encontrar ali algumas informações no celular e ele se depara com a Malu. Gente, mas o problema é que ele se depara com ela de uma maneira que ao invés dele correr para ela dizer eu te amo, eu senti sua falta, não, ele briga com ela, ele acusa ela, porque ele pega ela de uma forma, num lugar, fazendo algo que para ele é inaceitável. E depois desse rompante, ele acaba virando as costas e indo embora. Depois que ele se acalma, depois que ele relaxa a mente, aí ele começa a querer entender tudo aquilo. E quando ele descobre o real motivo dela estar onde está, fazendo o que faz, ele acaba querendo reconquistar essa mulher de novo. E aí, mais uma vez, ele acaba fazendo armações, porque a vida deles é essa, para poder trazer essa mulher de volta. E daí em diante, começa uma saga no qual, gente, ele mostra o quanto ele ama ela, no qual ele tenta recriar momentos dos dois juntos para ver se ela se recorda. Então, é muito interessante, porque daí já passou a nossa raiva, daí o nosso coração já tá mais calmo, aí a história vai tomando um outro rumo e a gente fica um pouco mais tranquila. Mas vou dizer para vocês que até chegar nesse momento que os dois se encontram novamente, conseguem conversar e acontece ali o primeiro beijo, o primeiro contato, gente do céu, eu juro para vocês que se eu tivesse problema no coração, eu teria morrido, porque foi muita emoção para mim, muita emoção mesmo. Só que com o decorrer da história, nós vamos descobrindo que a Malu aprendeu muito bem a jogar com o Enzo e os outros dois. Porque ela também começa uma armação. Porque ela também esconde algum segredo. Só que aquela situação. Do lado do Enzo, ele tá fazendo as coisas com o Davi e o Max. E ele fala, assim que eu resolver isso, eu vou contar pra Malu. Porque eu não quero segredo entre nós. Eu quero que ela confie em mim. Eu quero que ela me ame como sempre me amou. Então, depois que eu resolver isso, eu vou contar pra ela. Beleza. Ela pensa a mesma coisa. Ela está junto com o Jorge, porque como ela falou, Jorge, você aprontou pra mim, então você tá me devendo e você vai fazer o que eu tô querendo. Então, ela se junta ali com o Jorge para poder fazer toda a armação dela, para poder descobrir tudo que ela precisa. E ela pensa a mesma coisa. Eu não vou esconder nada do Enzo. Mas primeiro eu preciso resolver isso. Depois que eu resolver isso, eu conto tudo pra ele. E nesse negócio, eu vou contar, mas eu vou agir, acaba que eles acabam se encontrando, no qual ele tá indo dar um checkmate em toda a situação e ela também está indo. E ali se depara Enzo, Malu e a bendita da Emily. Sim, gente, porque ela tá envolvida até o pescoço e sem contar que existe uma outra pessoa por trás dela que também está envolvida porque essa outra pessoa é uma pessoa amargurada, é uma pessoa revoltada que não sabe perder. E nesse momento, novamente, o coração para. Porque a Emily, ela não veio para brincadeira. Ela quer o Enzo a qualquer custo. E para isso, ela não mede esforços. Ao ponto dela conseguir meio que sequestrar a Malu. No qual ela consegue fazer com que o Enzo fique totalmente abalado com o que ele está vendo, porque ela está ameaçando a vida da Malu. Ela consegue sair daquele lugar com a Malu, ela acaba fazendo uma ligação pedindo para a Malu, se despeça dele, porque o que eu vou fazer vai tirar você totalmente da vida dele e ele será meu. Como assim, minha filha? Meu? Ele não será seu? Não sei se ele será seu, porque puta que pariu, o Enzo é muito burro. Porque ele caiu na lábia dela 2 vezes. Então, se ela conseguisse o que ela quer, então, automaticamente, eu acho que o Enzo acabaria baixando a guarda para essa cretina de novo. Enzo, que raiva de você, meu amigo. Que raiva de você. Só que o Enzo, mais uma vez, ele acaba metendo os pés pelas mãos. Eu achei muito arriscado o que ele fez para poder salvar a sua mulher, para poder ter a sua mulher de volta. Deu certo, mas eu achei muito arriscado a manobra dele para poder impedir a Emily de fazer o que ela estava desejando, que era sim acabar com a vida da Malu. Depois que eles conseguem resolver isso, depois que eles conseguem fazer com que os culpados sejam punidos de certa forma,
Então a história começa a ficar mais branda, porque agora, nos finalzinho é ótimo. No final, a autora Valentina, ela vem nos presentear contando um pouco mais sobre a vida de cada um, contando um pouco mais sobre a família que cada um criou, que cada um tem um amor assim explícito por tudo aquilo, como eles, apesar de estar casados há tanto tempo, como eles ainda se amam, como eles ainda se conectam um ao outro. E os filhos? Gente, os filhos são demais, porque a Malu já tem 2, o Max, né, como engravidou a Júlia de propósito, acabou tendo 3, agora eu já posso contar, porque vocês já leram o livro, né, espero eu. E também o Davi acaba tendo 2 filhos. E conta ali um pouquinho sobre as crianças, e ela finaliza deixando claro que terá a história dessas crianças, que terá a história desses meninos e meninas, porque tem ali meninos e meninas. E a nova série que vem contar sobre eles se chama Herdeiros, acho que Indecentes, ou uma coisa assim. Eu sei que é Herdeiros. E eu até li um pedacinho deles, né? E parece que será muito interessante. Muito. Então, como eu falei para vocês, esse livro, Deliciosa Redenção, é um livro que vai mexer muito com o seu emocional. É um livro que vai fazer você surtar, vai fazer você querer bater na autora, vai fazer você querer bater no Enzo, porque eu quase que finalizei o livro querendo bater nele. Não bati porque não encontrei ele na minha frente, porque senão, minha filha, eu tinha acabado com ele. Mas a série toda é maravilhosa. A série toda é instigante. A série toda vem mostrar muita coisa bacana. E esse aqui não foi diferente. Como eu disse, até um certo ponto você vai surtar, mas depois você vai se acalmar, você vai relaxar, você vai aproveitar toda a história e você vai terminar com um sorriso besta na cara, que foi o que eu terminei. Com aquele sorriso... Ai, foi assim que eu terminei a série, gente. Porque eu sou boba, né? Eu brigo, eu sou igual a mulher de bandido, apanha e gosta. Pois é, a autora me bateu até um certo ponto e depois ela fez um afago na minha cabeça e eu terminei sorrindo. Então eu digo pra vocês, essa história é maravilhosa, vocês têm que ler a série completa. Angel, você que pediu tanto pra mim trazer essa história, agora eu entendo por que você falou. Leia o quarto, né? Que é a história da Malu e do Enzo. Eu quero muito que você fale sobre ela. Agora eu sei porque você queria. Porque você sabia que eu ia surtar. Você sabia que eu ia quase infartar. Tudo bem, te perdoo porque terminou linda, maravilhosa. Porque se eu tivesse só sofrido, Andy, você também entraria na minha lista negra. Porque, olha, eu quase chorei em determinado momento de tanta raiva que eu passei. Mas mega valeu a pena. Então eu vou deixar vocês. Lembrando, tem os Anônimos Obscenos, que são 4 livros maravilhosos, eu indico muito para vocês também, porque, gente, amei muito. E também tem a série Executivos Indecentes, que é essa aqui, que também muito vale a pena. Claro que assim que eu ler outros, eu vou trazer para vocês. Eu tô com o tempinho apertado, que eu tenho muito livro para ler e trazer aqui, mas daqui a um tempo, quem sabe, eu trago mais sobre as obras da Valentina, que as que eu li até agora simplesmente me surpreenderam, me fizeram amar cada dia mais as leituras, as histórias. Então eu venho agradecer muito por sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima.